Aqui eu consigo colocar uma máscara, mas dentro de casa só minha esposa me conhece, só meus filhos me conhecem. Então a primeira coisa que essa mulher precisa fazer é fazer, mas fazer conforme a sua força. Mas por que fazer, pastor? Porque é uma oportunidade de contribuir, é uma oportunidade de impactar, e eu vou usar o tema que me foi passado, é uma oportunidade de impactar dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus. E aqui o texto continua dizendo: faça conforme as tuas forças. E ele é um texto explicativo, porque a leitura diz assim: porque para onde você vai, para onde você vai, não tem mais obra. Morreu, acabou. Não tem mais obra, não tem mais indústria, não tem mais ciência, não tem mais sabedoria. Sabe o que o Espírito do Senhor me impulsiona a dizer para você, mulher? Você é uma mulher sábia. Logo, desenvolva depressa, conforme as tuas forças, a sabedoria que Deus te deu dentro do reino de Deus. Glória! Segunda observação que eu faço das principais características de Dorcas. Segunda, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Cheia de boas obras. Isso é característica de uma mulher cheia de quem? Do Espírito Santo de Deus. Alguém que está cheia de boa obra é alguém que está apoderada, é alguém que está dominada do Espírito Santo de Deus. E ela não fazia somente as boas obras, ela fazia esmolas. São coisas distintas também. São coisas distintas também. A palavra obras, no dicionário bíblico de Strong, é ergon, levando em consideração que aqui é Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Essa palavra obras, ela na transliteração é ergon. Ergon significa trabalho, ação, feito, tarefa, labor. Sabe o que isso me chama a atenção? Deus nos chamou para o seu reino e Ele nos deu trabalho, tarefa, ação, feito e labor. Ele não nos chamou para ficar sentado apenas. Amém. Ele não nos chamou apenas para alguma coisa que eu acho que eu posso fazer. Ele nos chamou para trabalho. E quando eu chego, vejo as irmãs colocando terra em buraco, carregando balde de um lado para o outro. Isso é trabalho para o reino de Deus dentro desta igreja. E isso é digno de louvor. Isso é trabalho. Isto é trabalho. E essa palavra, ela abrange uma ampla e gama de atividades, desde trabalho físico até ações morais e feitos espirituais. Você quer impactar a mulher? Trabalhe dentro do reino de Deus. Trabalhe para o reino de Deus. Trabalhe para Deus. Amém. Essa palavra trabalho, ela tem abrange uma ampla gama de atividades, desde trabalho físico até ações morais e feitos espirituais. O termo é frequentemente usado para descrever as obras de Deus, os feitos de Deus, os feitos de indivíduos e as ações que demonstram fé em um contexto teológico. Ergon pode ser refletir tanto as boas obras que são fruto da fé. Deus nos deu trabalho e o reino de Deus, ele é constituído de boas obras. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, por favor, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. A Bíblia diz que Dorcas era uma mulher cheia de boas obras. As mãos de Dorcas
tinha muitas boas obras. E o reino de Deus constitui-se também de boas obras. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê, irmãos? Para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para quê? Para que andássemos. Podemos ler todos juntos esse versículo 10 do capítulo 2 de Efésios? Lê comigo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as quais Deus preparou para quê? O que esse versículo diz que Deus preparou para nós? Para as mulheres. O que Ele preparou para as mulheres? Boas obras. E o que Ele quer que as mulheres, já que a palavra é direcionada para elas, o que Ele quer que as mulheres de boas obras façam? Andem nelas. Andem por boas obras. Era exatamente o que Dorcas fazia. Dorcas era uma mulher de boas obras e Dorcas também era uma mulher que dava, que contribuía, que ofertava com esmolas. Esmolas é pensar na necessidade do próximo. Dorcas não apenas trabalhava para o reino de Deus, mas ela pensava na necessidade do próximo. Aqui, o texto sagrado em Atos, versículo 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Atos capítulo 20, versículo 35. Auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Leia comigo, por gentileza. Vamos lá? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os quem? Enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: o que ele disse? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O reino de Deus, ele é a contramão do que nós vivemos hoje. O reino de Deus é você se doar por ele. O reino de Deus é você entregar a ele. O reino de Deus é você dar a ele. E o texto sagrado diz que isso aqui é coisa muito mais bem-aventurada, dar do que receber. O texto vai além quando ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando, olha a palavra ergon novamente aí, ó, trabalho. Deus chamou-nos para trabalho. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar. Auxiliar quem? Entre nós tem pessoas assim também. Auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós precisamos olhar ao nosso redor e ver aqueles que estão enfermos. E não é somente uma enfermidade física que eu me refiro, mas principalmente a enfermidade da alma. Quantos irmãos poderiam estar aqui hoje, mas estão depressivos? Quantos irmãos estão aqui hoje, mas estão dominados pela síndrome do pânico? Não querem ver ninguém, não querem saber de ninguém. Por quê? E eu preciso saber disso. Como igreja, nós precisamos saber disso. Nós queremos impactar, nós queremos mudar a sociedade, nós queremos mudar a igreja, nós queremos uma igreja melhor, mas para isso nós precisamos ter trabalho. O Senhor Jesus te chamou, mulher, para trabalho. Glória a Jesus. Ou será que eu sou aquele tipo de pessoa que quando não estou no ambiente alguém fala: graças a Deus? Dorcas estava morta e as irmãs estavam chorando porque elas eram amigas de Dorcas. E quando Pedro chegou, elas disseram: aqui, olha o que ela fazia para o reino de Deus. Parece algo sem relevância.
algo sem relevância. Quem vai querer túnica? Quem vai querer roupas? A Bíblia não entra em detalhes, mas quiçá, oxalá, Dorcas fazia as roupas e entregava para os mais necessitados. A Bíblia não entra em detalhes, mas eu posso pensar nisso.